criança sobe e desce. Eu queria que você se concentrasse na palavra que vai ser ministrada, que vai tratar conosco. Esse é o objetivo da palavra. A Bíblia diz que ela não volta vazia, né? E ela é poderosa, ela corta, ela separa, sabe, os pensamentos. Que você possa compreender o que o Senhor vai tratar com você nessa noite, tá bom? Em nome de Jesus. Queria que você tivesse com o coração desejoso por esse pão dos céus que vai falar com você. Pegue a Bíblia então, vamos lá, se é sua digital, se é de papel, ou se vai ser projetado aqui, né? Abra em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Queria que você abrisse no verso 14. Eu gostaria que você tivesse muita atenção a tudo que você vai ouvir. E você vai ouvir, vai se alimentar, e depois você vai praticar essa palavra. Então você vai queimar todas essas gordurinhas espirituais que você vai alcançar nessa noite, e vai queimar ela, praticando. Eu falava hoje cedo no café da manhã lá que nós tivemos no Parque Ecológico, que de Gênesis a Apocalipse tem algo que é uma espinha dorsal da Bíblia, que chama-se obediência. Então você vai ouvir a mensagem hoje, e essa espinha dorsal está lançada, muito clara, que é obediência. Eu tenho certeza que a palavra vai falar com você, e aí cabe a você obedecer. Obedecer ao que o Senhor vai tratar com você, amém? Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do amém, em letra maiúscula. Vocês perceberam que interessante isso? Palavras de Jesus aí, né? Palavras de Jesus, trazendo uma palavra para uma igreja, 7 igrejas do Apocalipse. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Preste atenção agora na descrição que começa a acontecer. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Preste atenção no que o texto está falando. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, que você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Esse é o texto base para nós. Nós vamos caminhar sobre esse texto. Quem está na escola de pregadores, esse texto, essa pregação hoje é uma pregação textual. Hashtag fica a dica, escola de pregadores. Presta atenção então nessa pregação hoje textual. Vocês vão ver eu caminhando, pegando o texto base, usando os tópicos e pensando outros textos para construir a pregação. Pastor, o que é isso? Calma, o ano que vem, quando você fazer a escola de pregadores, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Você que está perdendo, você vai ficar um pouco boiando, mas é uma pregação textual hoje. O tema dessa mensagem, dessa pregação, chama-se espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Você já ouviu essa frase aí? Espelho, espelho meu. Essa frase super conhecida da Branca de Neve, né? A história Branca de Neve.
E da história, quem se lembra, né? A gente queria, quando a gente era criança, via muito. Eu não sei se as crianças hoje vê essas histórias, né? Tal. Mas a história tem uma rainha que é muito má. E de repente ela para diante desse espelho e ela diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E aquele espelho vem e fala: jamais, você é a mais bela de todas. E a ideia dessa pregação, usando essa, entre aspas, brincadeira com essa palavra do espelho, espelho meu, eu quero fazer você refletir. Você, eu, nós, a igreja dessa geração, estando diante deste espelho, espelho meu, e aí nós viramos para esse espelho e falamos: existe alguém mais bonito, mais belo e tal, e vem, e eu sou tal, diante desse espelho, espelho meu. E a ideia dessa noite, sabe o que é? Quebrar, cara, esse espelho, espelho meu, e fazer você olhar para outra coisa, amém? Nós vamos caminhar sobre essa ótica. Essa é a ideia dessa pregação que eu vou estar trazendo para vocês. Eu quero iniciar com uma história, contando para vocês, com uma ilustração. É uma história que eu acho que eu já contei aqui. Já contei. Conto um monte de história, eu acho que eu já contei essa. A história é o seguinte: uma mulher estava na sua casa junto com o seu marido, e da cozinha dela ela via a casa dos vizinhos, o quintal do vizinho. E mudou-se para esta casa dos vizinhos uma família nova. E todas as vezes que essa mulher e o seu marido iam tomar um café, um almoço, uma janta, essa mulher olhava pela a janela da sua cozinha, que dava para o quintal do seu vizinha nova que chegou. Ela falava: nossa, marido, você está vendo como os lençóis, as toalhas estão no varal daquela nossa vizinha nova, está todo sujo. Você está vendo como que é sujo? E ele olhava e falava: sério? É, pode ser. Passou-se um dia, 2 dias, a mesma conversa. Eles iam tomar um café. Marido, essa vizinha não tem vergonha na cara. Olha como as roupas delas estão todas sujas, marrom. Como que ela não tem vergonha de colocar uma roupa suja dessa no varal? E o marido fazia aquela cara de paisagem, falava: pois é, meu amor. Passava 3, 4 dias. Uma semana depois, no 7º dia, eles foram tomar um café, um almoço, sentar-se à mesa. E quando ela olha pela janela, ela fala: marido, olha só, até que enfim ela tomou vergonha na cara e lavou as roupas. Olha como está branquinha, todas as roupas, os lençóis e toalhas que estão lá. E o marido virou para ela: esposa, eu que lavei o nosso vitrô na noite de ontem. O problema não estava na roupa, mas estava no vitrô que ela estava vendo. É sobre essa ótica que eu quero caminhar com vocês, sobre o espelho, espelho meu, sabe? Essa pregação, esse tema que nós vamos caminhar. Nós lemos uma carta escrita para a última igreja do Apocalipse. E quando nós lemos Apocalipse, é uma série de figuras de linguagem que é construída. E essa carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é uma igreja. É a última carta. É a última carta. E essa carta, ela tem muito a ver com a nossa geração, igreja. Muito a ver com a igreja atual, com a nossa forma que nós estamos vivendo. O centro dessa carta de Apocalipse 3, nós lemos, é fazer uma reflexão sobre nós, sabe? Como nós estamos vivendo, caminhando, como nós estamos seguindo. Essa é a ideia que essa carta da Laodiceia quer trazer para nós. E enxergar a nós mesmos, sabe, é um grande desafio, sim ou não? Enxergar a nós mesmos, né? Como nós estamos é um grande desafio. Eu falava hoje no café da manhã, que eu falava: olha, o único rosto que eu não consigo ver aqui é o meu. Por isso que é importante sentar numa mesa, estar em igreja, comunidade, sentar na mesa com Natãs, que podem falar: cara, esse caminho que você está seguindo é errado. Eu falava: olha, vocês são os únicos que podem me ver e falar algo se está alguma coisa errada. E pasmem, eu falei isso hoje de manhã, vai vendo. Eu acho que vocês viram, mas ficaram com vergonha de falar para mim. Eu estava com uma blusa nova e estava com uma etiqueta, e eu falei isso lá cara, falando mesmo, falando e pregando, e eu levantar as mãos: olha, eu sou o único que não posso me ver, e falando, cara. Aí a Ellen pegou em mim depois: olha, você está com uma etiqueta aí, tira essa etiqueta. Ela veio por trás e cortou. Falei: puxa, nenhum dos irmãos vieram falar para mim, cara. Eu preguei sobre isso, cara, ninguém falou. Por isso que é importante. E enxergar a nós é um grande desafio, sabe?
e enxergar a nossa realidade espiritual é mais ainda desafiante, porque ela não pode ser vista a olho nu. Você não entra, fica diante do espelho, você não consegue ver a sua realidade espiritual, é algo interno, é algo por dentro. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos uma igreja que estava enganada. Pasme, eu quero construir algo com você, eu queria que você tivesse atenção. Uma igreja que estava enganada, que não se enxergava, que estava diante do espelho, espelho meu, que se achava tal. E nessa carta nós vemos eles falando, olha o que eles dizem. Eu acho que é o verso 17, coloca aí Apocalipse 3:17. Eu estou sem os números aqui dos versos, eu acho que é o 17. A você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. É o verso 17, né? Olha o que eles estavam falando. Se eles não estavam cegos, não enxergando a realidade espiritual, se eles não estavam diante do espelho meu, cara, nós não precisamos de nada. Eu não preciso de nada para viver, de nada. Dinheiro, fama, é isso. O resto eu não preciso de mais nada. É isso que eles estavam falando. Eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de mais nada para isso, mais nada. Mas pasmem, aquele que nos conhece no íntimo, sabe os nossos pensamentos e as nossas intenções. Sabe o que ele diz no verso B, esse mesmo verso 17, a parte B: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Está nu, cara. Talvez a sua versão não é miserável, mas é infeliz. Talvez é infeliz. E quando nós olhamos, estudar mesmo, sabe, as cartas escritas para essas 7 igrejas, estudar essas cartas de Apocalipse, uma das linhas teológicas, deixa eu trazer um conhecimento para vocês. Uma das linhas teológicas é que cada igreja ali, cada carta direcionada para essas igrejas, são igrejas de um determinado tempo, de uma geração. Então, teoricamente, essa igreja de Laodiceia é a igreja atual, é o último período da igreja. Então essas cartas, conforme, essa é uma linha teológica, tá? Não que seja, mas é uma linha teológica que nós estudamos quando nós vamos estudar teologia. Uma das linhas é falar que cada uma dessas cartas é para um período específico da humanidade cristã. E essa última carta, então, essa 7ª carta para essa igreja de Laodiceia, seria o último período, a última igreja, é a nossa geração, é o tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero caminhar sobre essa ótica com vocês, dizer que essa carta então seria para a nossa geração, é o tempo que nós estamos vivendo, a geração, sabe, que nós estamos vivendo. Só que quando eu olho para isso, né, olha que interessante que Paulo fala sobre essa geração que nós estamos vivendo, os últimos tempos. 2 de Timóteo capítulo 3, verso 1 e 5, olha o que Paulo fala sobre os últimos tempos. Se nós somos a geração dos últimos tempos, as últimas igrejas e tal, o caminho que nós estamos percorrendo, quando nós olhamos, olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 de Timóteo capítulo 3, verso 1: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, cara. Sobrevirão o que? Tempos terríveis. Você viu o verso 1 que está falando, cara? Será que nós estamos vivendo esses tempos terríveis, igreja? Sim ou não? O que você acha? Pasmem, vamos fazer um bate-papo? Se Paulo falou, vamos pensar assim, nós estamos vivendo essa geração dos últimos tempos. E Paulo falou que é uma geração de tempos terríveis. Pastor, mas espera lá. Quando nós olhamos de uma forma geral as coisas, o mundo, olha a medicina. A medicina melhorou, sim ou não? De 20, 30, 40, 50 anos atrás, sim ou não, igreja? Cara, tira um coração de uma pessoa, coloca o coração de outra pessoa e o bichinho começa a bater ali. Vê se não é uma benção isso. Melhorou, sim ou não? Maravilhoso, cara. Para fazer uma viagem antigamente, ou era pé, filhão, sebo nas canelas, ou cavalo, pocotó, filhão. Você ia andar tempos. Hoje não, cara. Você vai para um outro continente em poucas horas. Tecnologia, cara. Olha só, a comunicação antigamente, cara, era carta, velho. Então a pessoa às vezes falecia, acontecia uma série de coisas, você nem ficava sabendo
A carta demorava meses para chegar, cara. Hoje você pode falar com qualquer pessoa do mundo e ver ela, e ouvir ela, e falar a qualquer momento que você quiser. E aí, nós estamos vivendo tempos terríveis, cara, sim ou não? Igreja, eu creio que os últimos dias seriam difíceis não pela escassez de recursos, mas pelo excesso de recursos. Pelo excesso de recursos. Não é porque nós não temos nada, porque a nossa geração hoje é assim, ó, estralou o dedo, chega um iFood na sua casa, entende? Não porque nós não temos nada, mas porque nós temos demais. Porque nós temos demais, cara. E aí, pastor, como que você tem dado base então? Se o apóstolo Paulo falou que os tempos seriam terríveis, não é sobre essa ótica que eu estou falando para vocês, a medicina, não, é outra ótica. Eu fiz isso só para você coçar a cabeça e falar, puxa, será que o pastor está doido? Porque olha a continuação do texto, de 2 Timóteo capítulo 3, olha o verso 2 em diante, o que o apóstolo Paulo fala, se não é uma realidade. O verso 1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha a continuação, verso 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, o cara não consegue reconciliar com alguém, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Você prestou atenção, cara? O que é isso? Faz sentido agora o que o apóstolo Paulo falou? Nos últimos dias serão tempos terríveis. E isso tudo que eu estou contando se resume no texto básico que nós lemos de Apocalipse 3:17, o texto de 17. Porque o texto de Apocalipse 3:17, posta aí, Vitor, por favor. Apocalipse 3:17, olha que interessante. Você diz, eu estou rico e adquiri riquezas. Pega isso e encaixa com 2 Timóteo que eu li para você. Então, sabe qual que é a palavra para a geração, para a nossa igreja, para o tempo que nós estamos vivendo, a humanidade eu não preciso de mais nada, só preciso da riqueza. Eu tenho tudo, cara, eu sou autossuficiente, eu olho para mim, o que eu preciso eu encontro no dinheiro, na fama, em qualquer outra coisa. Veja se isso não é uma realidade da igreja. Eu estou falando de igreja, cara. Eu estou falando de igreja, estou falando de nós, gente. Eu estou falando de nós. É ou não é uma realidade nossa, igreja? É ou não é uma realidade nossa? Olha as igrejas com suas grandes riquezas, com suas grandes famas, artistas, que inconscientemente, se fala. Estou falando de igreja, estou falando nem de foto, estou falando de igreja. As igrejas hoje falam, nós não precisamos de nada, nós temos dinheiro, nós temos fama, olha para os nossos prédios, grandes prédios, para os nossos telões, olha só, nós não precisamos de nada. Jesus, cara, para que Jesus? Nós temos tudo aqui, nós não precisamos de Cristo, do Espírito Santo, não, nós temos tudo, cara. Olha os nossos programas de TV, olha a minha fama, olha os artistas. Aí sabe o que acontece? Dá uma andada em rede social gospel, você vê o que acontece. É um matando o outro, é um falando do outro, é um acabando com o outro, é uma bagunça. A igreja é uma bagunça. Ai, gente, e sabe quais foram as palavras de Jesus para essa igreja de Laodiceia? Sabe quais foram as palavras que Jesus falou para essa igreja, que virou e falou assim, eu não preciso de nada. A carta está falando lá, palavras do amém, em maiúsculo, palavras de Jesus. Sabe o que Jesus falou para essa igreja, cara? E se nós pensarmos que é a nossa geração, a nossa igreja, sabe o que Jesus falou? Vocês são insuportáveis. Eu não consigo ficar perto de vocês. Foi o que Jesus falou. Pastor, não é possível. Onde está isso? Apocalipse 3, o verso 15 e o 16. O verso 15 e 16, Jesus fala assim, conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de... Estou a ponto, cara, eu não suporto você. Você está com náusea? Já teve náusea, cara? Grave. Nossa, eu não consigo ficar com isso no meu estômago, eu não consigo ficar com isso dentro de mim.
É Jesus falando: eu não consigo ficar com vocês dentro de mim, eu estou a ponto de vomitar vocês, igreja. É a palavra para a igreja de Laodiceia, que seguindo essa linha teológica seria a nossa geração. Pastor, mas o que é isso? E eu quero trazer alguns pontos, e isso me leva ao primeiro ponto de reflexão. Fique calmo, às vezes você vai achar que está tomando umas lambadas aí. Palavra de Deus, sempre há esperança, mas é preciso ouvir certas coisas para encontrarmos essa esperança. E isso me leva aqui ao primeiro ponto de reflexão. A primeira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte, meus irmãos: o sabor que você carrega, presta atenção, tá? Presta atenção. O sabor que você carrega está intimamente relacionado com a fonte. Faz sentido? O sabor que você carrega está intimamente ligado com a fonte. Faz sentido? Sabe, Jesus, e agora eu quero trazer um pouquinho de conhecimento, e da escola de pregadores, sabe que o ponto 1 qual que é? A gente traz um conhecimento ali, né? Escola de pregadores, estão ligados aí. O que Jesus, ele não está querendo medir a temperatura. Quando ele fala aqui no verso 15 e 16, que você é frio, que você não é quente nem frio, você é morto. Gente, ele não está querendo medir a sua temperatura, no sentido de ser frio é aquele que não ora. Ai, porque eu sou frio, é porque eu não oro, coração congelado. Ou você ser quente é aquele que pula, que fala em língua. Não, Jesus não está tratando isso, cara. Ele está querendo trazer algo que para aquela época fazia muito sentido. Quando ele fala aquilo, a galera na hora captou, fez sentido para ele. Bota a foto que eu falei para colocar, não sei se colocou aí, vai dar para colocar um mapa? É um mapa, só para vocês entenderem. Vai postar aí, acho que ficou um pouquinho ruim essa foto que eu trouxe, mas vai dar para entender. A cidade de Laodiceia, para vocês entenderem, ela fica onde é a Turquia hoje, aquela região ali, onde tem um círculo ali, tá? A região da Turquia. E ela não tinha abastecimento de água próprio. Presta atenção para vocês compreenderem o que Jesus quis trazer com essa palavra de frio, quente. Fez sentido para eles, mas para nós a gente acha que é frio no sentido espiritual, quente no sentido espiritual e morno, eu não sei lá o que é, pastor. Então presta atenção, porque essa cidade, esse povo, eles não tinham um abastecimento de água próprio, ok? E a água precisava ela ser canalizada de duas fontes que chegavam em Laodiceia. Por isso que tem um círculo aí que você vai entender o que eu estou querendo trazer. Eram duas fontes que chegavam em Laodiceia. Então a água ou vinha das frias montanhas de Colossos, que está aqui embaixo, ó. Colossos é o primeiro pontinho ali daqueles três. Então as águas ou chegavam pelas frias montanhas de Colossos e caíam em Laodiceia, que é o ponto do meio, ou das terapêuticas fontes de águas quentes de Hierápolis, que é o primeiro ponto ali, ó. Laodiceia então estava no meio entre duas fontes, uma de águas frias de Colossos, outra de Hierápolis, águas termais, como de Olímpia, sabe? Águas ferventes, termais. E aí quando essas duas fontes chegavam na cidade de Laodiceia, ela chegava como? Morna. Entende? Então vinha fervendo como as águas de Olímpia ali, e outras vinham das montanhas de neve de Colossos. Chegavam em Laodiceia morna. E aí, a água salobra, sei lá, que devia ter um cheiro, um gosto, alguma coisa. E aí Cristo disse à igreja de Laodiceia que ele preferiria que as águas fossem frias ou quentes, e não morna quando ela chegava. Vai prestando atenção, por que Jesus falou isso? Em outras palavras, a água que chegava em Laodiceia não estava quente como as águas medicinais. Você já entrou naquelas águas de Olímpia ali, que é quente, né? Medicinal, sim ou não, né? Faz bem para a pele, lá, doencinha de pele, sei lá, água quente é bom, é medicinal, curativo. Então a água que chegava não era como de Hierápolis, curativo, que sarava, que curava, e nem menos refrescantes para matar a sede de Colossos. Então não era curativo e nem refrescante, não trazia cura e nem matava a sede. Ela era nauseante. A água que chegava ali era nauseante. E aí isso começa a ficar mais claro agora, né? Quando a gente estuda e vai ver. E a ideia parece ser que a água que chega ali, né? Se ela não é refrescante, ela não mata a sede. Ela não mata a sede do espiritualmente cansado.
Entende? Essa é a ideia que Cristo, quando fala isso, olha, Laodiceia, vocês não estão matando a sede do espiritualmente cansado, ou vocês não estão trazendo cura e restauração para aqueles que estão doentes. Vocês são mornos, cara, vocês não estão servindo para nada, vocês estão pensando em ti. Sabe por que a palavra é? Apocalipse 3,17, vocês não precisam de nada, por isso que vocês são nauseantes, por isso que vocês são nauseantes. Sabe, em outras palavras, a questão em Laodiceia não era exatamente que Deus preferiria o incrédulo, né, o frio, ou o crente fervoroso. Não era essa a ideia. O que Deus queria para aquela cidade, para aquele povo, para aquela igreja, era que Laodiceia agisse como um refrigério para o cansado, ou como um curativo para o enfermo. Captou? Essa é a ideia. Agora, quando você lê Apocalipse 3 e fala, meu Deus, quente, frio, morno, captei, cara, o pastor mostrou. Essa é a ideia. O que Deus queria, Jesus estava falando para aquela igreja era, cara, eu quero que vocês sejam refrescantes, matem a sede dos que estão cansados e curem os que estão enfermos. Esse é o papel seu, igreja Laodiceia. Esse é o problema. Sabe, irmãos, e aí quando eu olho essa ideia teológica, eu falei que nós somos essa igreja de Laodiceia. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? É muito particular meu, sabe? É que nós estamos vivendo esse tempo de esterilidade espiritual, igreja. Fica comigo, tá? Nós estamos vivendo um tempo de esterilidade espiritual, tempo de preguiça espiritual, sim ou não, igreja? Tempo de cansaço espiritual, tempo de fadiga espiritual, tempos de uma igreja que não se relaciona e nem conhece o Pai. O Antônio pregou sobre isso semana passada, sobre relacionamento. Sim ou não, igreja? Sim ou não? E o problema, sabe, que me vem, se nós estamos vivendo essa geração, o tempo de Laodiceia, pastor, e é uma igreja cansada, fadigada, que não se relaciona, mas está preocupada com uma série de coisas. A gente recai num texto que para mim é um alerta fantástico. Abre comigo, abre aí, 2 de Crônicas, capítulo 25. Porque isso me abre um alerta poderoso, igreja. Porque nós estamos vivendo essa geração, esse último tempo, em que nós estamos preocupados, cara, eu já tenho de tudo, eu não preciso de mais nada. Isso recai para mim em 2 de Crônicas, capítulo 25. Talvez esse seja o nosso tempo que nós estamos vivendo. Igreja, os púlpitos têm que ser alertas para uma geração super rápida, alerta para abrir os olhos, os ouvidos espirituais, para voltar-se para o reino, olhar para Ele, quebrar os espelhos meus. Nós temos que ser essa geração que chacoalha com desejo. Olha o que está em 2 de Crônicas, capítulo 25. Presta atenção. Amazias, presta atenção no que o texto está querendo dizer. É o verso 1. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova. Olha que maravilha. Esse não é um rei bacana, né? Ele fez o que o Senhor aprova, cara. Benção, não é, igreja? Parte B. Mas não de todo o coração. Cara, quando eu leio isso me alerta. Igreja, me acende um alerta. Me acende um alerta gigante, cara. Ele fez o que o Senhor aprova. Veja o que está no verso 2, igreja. Ele fez o que o Senhor aprova. Palmas para ele, cara. Que maravilhoso esse rei. Mas não de todo o coração. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Igreja, essa frase, esse versículo 2 descreve a igreja nossa, sim ou não? A geração nossa, sim ou não? Pastor, nós estamos fazendo o que o Senhor aprova, mas e o nosso coração, cara? Como nós estamos, igreja? Como que nós estamos? BC, nós estamos fazendo de todo o coração? De todo o coração. Nós amamos a Ele de todo o coração. Ele é tudo para você. Jesus é tudo para você, cara. De
todo o coração. Nós servimos a Ele de todo o coração, cara. Nós somos cristãos de todo o coração. Nós somos gratos de todo o coração, igreja. Você se dedica de todo o coração, você oferta de todo o coração, você ama de todo o coração, de todo o coração, todo. Viver para Ele, por Ele, vai além de fazer o que o Senhor aprova, vai além, cara. Vida com Deus é fazer de todo o coração. Pastor, mas você está me acusando? Não, quem vai responder isso é você, cara. É de todo o coração que eu faço. Parabéns, glória a Deus, esse é o caminho. Você vai fazer o que o Senhor aprova, mas faça de todo o coração. O princípio é de todo o coração, cara, de todo o coração, toda a intensidade, toda a sua alma, gritando por Ele. E isso é um princípio que está sempre na Bíblia. Olha que está em Jeremias 29:13. Você que é bom de Bíblia vai saber essa passagem. Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe quando nós vamos ver a face dele? Quando? De todo o coração. Sabe quando nós vamos compreender o que é ser igreja? De todo o coração. O que é ser um marido de verdade, marido mesmo, não só naqueles momentos que você está pensando aí, mas é marido de todo o coração. Um pai, um pregador, um adorador, um cara que fica na mídia. Quando? De todo o coração. Quando fizermos de todo o coração. Igreja, nós vamos encontrar a Ele quando tivermos uma busca de todo o coração. De todo o coração. Pastor, me dá mais, eu quero saber mais disso, eu quero compreender o que é de todo o coração. O que é, se eu perguntar para você, o que é buscar de todo o coração? Vou te ajudar. Sabe como? Vou trazer algumas lembranças para você. Lembra quando você namorava e você não via a hora de encontrar a sua namorada, de estar perto dela? Você tinha um desejo incrível e fazia de tudo por isso, sim ou não? Seu coração batia mais forte, né? Quando você namorava, seu estômago embrulhava. Ai, que frio na barriga, eu vou encontrar ele ou ela, né? As suas pupilas dilatavam, seu pulmão se comprimia, chegava a faltar ar. De todo o coração, de todo o coração. Lembra quando você foi comprar a sua primeira casa? Seu primeiro carro, moto, bicicleta, sei lá, pensa aí, aquela primeira conquista sua com seu suor, lembra? Você trabalhou arduamente por isso, você acordava mais cedo para isso, chegava mais cedo no trabalho, saía mais tarde por causa disso, você fazia hora extra para essa conquista. Eu vou comprar a minha casa, o meu carrinho, a primeira motinha minha. Você fazia hora extra, cara, você fazia até uns bicos, cara, para levantar uma grana para aquele objetivo. Nada te parava, sim ou não? De todo o coração, de todo o coração. Ou lembra quando você decidiu emagrecer? Mas eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Aí você fez regime, se dedicou, e foi no médico, e corria, acordava de madrugada, eu vou correr, ia na academia, e nadava, e pulava, e crossfit, sei lá o que, e fazia de tudo, cara, exercício, assistia tudo sobre alimentação, porque você tinha um objetivo. Nada vai me parar, cara, eu vou comer só ovo, de domingo a domingo, de todo o coração. Você fazia de todo o coração. Quer mais? Ou lembra quando você foi fazer aquela viagem, aquele passeio que você tanto sonhou? Você sonhou com um passeio, cara. Nossa, eu quero um dia fazer esse passeio, essa viagem. Eu vou para a praia, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para fora do país. E aí você se organizou, você organizou os roteiros, sabe? Você foi para a praia. Não, esse ano eu vou para a praia nas minhas férias. Aí você organizou o roteiro, as paradas. Eu vou parar ali no castelo, eu vou tomar um café da manhã. Você organiza tudo, cara, tudo. Nos dias anteriores você chega a nem dormir de ansiedade. Você acorda de madrugada para fazer essa viagem, que absurdo. Sim ou não? Você acorda cedo, cara, para isso. Aí você entra no ônibus, entra no carro, fica 8 horas dentro do carro, 8 horas, sem fazer xixi, sem beber água, cara, sem disposto. Sabe por quê? Era de todo o coração. É isso, esse nível que eu estou querendo propor para você.
Esses exemplos que eu estou dando é para ajudar você a pensar. Vocês me encontrarão quando me buscar de todo o coração. Ficou claro para você agora o que é de todo o coração? A profundidade que é. Profundidade. Como que está a nossa intensidade com Deus, igreja? Como que está? Eu estou mais espelho meu, faço as minhas vontades e tal. Eu não preciso de você, Deus. Eu preciso só de mim, que eu sou muito bom. Esse primeiro ponto é: o sabor que você carrega está intimamente relacionado com a fonte. Aí surge uma pergunta: por que será que a igreja de Laodiceia era morna? Pastor, é porque vinha água tal, legal, mas agora eu quero tratar espiritualmente, porque essa é a ideia de Jesus. Quando Jesus falou, ficou claro, porque vinha as águas de Colossos, as águas de Hierápolis, e se encontravam e formavam uma água morna. Beleza, pastor, compreendi, mas espiritualmente, por que será que a igreja de Laodiceia era morna? Sabe qual é a resposta? A resposta é o tópico 2. O tópico 2 diz o seguinte: quando o eu falar mais que o nós, você viverá uma vida morna. Quando as minhas vontades, meu desejo, é o que eu quero e tal, falar mais que o nós, que Deus, que a voz dele para a sua vida, você vai viver uma vida morna. Por isso que Laodiceia vivia uma vida morna. Porque qual que era a passagem do verso 17 de Apocalipse 3? Eu não preciso. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não preciso. Cara, eu tenho a mim mesmo, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro. Sabe qual que é o destino disso? Vida morna. Vida morna. Eu não suporto você, igreja. E quando nós não formos uma igreja dependente do Espírito, cara, da palavra do Senhor, atenta, ouvir ao que Ele quer, nós vamos dar esse passo diante de uma palavra, nós vamos parar diante de uma palavra. Eu vou assinar esse contrato diante de uma palavra, eu vou seguir diante de uma palavra, eu vou avançar, eu vou parar, eu vou, porque existe uma palavra. Existe uma palavra. E sabe qual que é o pior de tudo? Esse eu, o espelho meu, está estabelecido desde o Éden, cara. Vem comigo em Gênesis capítulo 3. Eu fiz essa leitura hoje lá no café da manhã. Gênesis 3, verso 1. Você vai ver esse princípio do espelho meu estabelecido em Éden. Quando a serpente, danada serpente, hein? Olha só a danada serpente, Gênesis 3. Vamos fazer uma leitura. Eu quero mostrar para você esse princípio desde o Éden. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: ó, espelho meu, cara, para com esse negócio de Deus aí, olha para você, cara. É eu, esquece o nós, só é você, Eva. Olha para você, certamente não morrerão. Verso 4: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Espelho meu, cara, sua vontade vai ser feita, e vocês serão como Deus, cara. Olha que isso, você vai ser Deus, velho. Você vai ser Deus, conhecedores do bem e do mal. Shazam, é isso que eu quero, espelho meu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto nhaque e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Onde olhamos mais para o eu me esqueço de ser dependente, cara. Eu não exercito a fé, igreja. Eu não exercito a fé se eu ficar assim, ó, para mim, eu sou, para mim, você não exercita a fé. Você não consegue obedecer, sabe por quê? Porque são as minhas vontades, são os meus prazeres, é os meus desejos que tem que prevalecer. A palavra vem, orienta, fala, bate no seu coração, na sua mente, usa os meios do Senhor, mas você fala: não, cara, porque sou eu. É como a igreja de Laodiceia falou: eu adquiri riqueza, eu não preciso de nada. É a nossa geração. Sabe, igreja, isso é a palavra para nós. É você achar que pelos seus esforços você alcança algo.
sei lá, uma nuvem nos seus olhos, na sua mente. É você achar que pelos seus esforços você alcança algo. É você achar que pelos seus méritos você está onde você está. Por isso que ela fala, eu adquiri. E essa é a mesma fala de hoje. Eu fui bonzinho, Deus, hoje. Eu dou o dízimo. Eu paguei o dízimo. Ai, cara, não cai nisso não. É isso não. Não, eu fui na vigília. O café. É eu, Deus. É eu. É o grande problema dessa igreja de Laodiceia e da igreja atual. É a dificuldade. Pasmem, escuta o que eu estou falando. A dificuldade da igreja de Laodiceia e da igreja de hoje, temporalizando aqui, que é a igreja da nossa geração, é a dificuldade de reconhecer os seus pecados. É a dificuldade de reconhecer pecado. Por isso que Jesus fala, não reconhece. Você entendeu agora que Jesus fala isso para Laodiceia? Ela fala assim, eu não preciso de nada. Pois é, sabe por que você não precisa? Porque você não reconhece. Você não reconhece que está pobre, é miserável, é cego, é nu, é infeliz, vive no pecado. Por isso, não reconhece. Cara, eu queria que você ficasse comigo aqui, só mais um tempo. Por favor, eu queria que você tivesse com os ouvidos espirituais abertos. Na escola de pregadores, o ponto 2 é importantíssimo, que é o clímax da pregação. Eu queria que você tivesse com os seus olhos abertos agora, os ouvidos atentos. Porque, gente, presta atenção, por favor. Laodiceia é a igreja que Jesus está batendo a porta. E a pergunta é: você está atento? Você está esperto? Laodiceia é a igreja que Jesus faz assim, Pergunta: se ele está batendo a porta, significa que ele está aonde? Aonde? Lá de fora. Agora, pasmem, outra pergunta que eu quero fazer. Se Laodiceia é uma igreja e Jesus está do lado de fora, o que eles estão adorando lá dentro? Pasmou? Entendeu o que eu quis dizer? Se Jesus está lá assim, e Laodiceia é uma igreja, o que eles estão adorando lá dentro? Pasmem que Laodiceia é a igreja da nossa geração, do nosso tempo. Você pensou a respeito disso? O que eles estão adorando lá dentro, se Jesus não está lá dentro, cara? Jesus não está lá, Jesus está assim, Se ele não está lá, o que eles estão adorando? O que eles estão adorando? Agora pasmem, olha como vai ficando pior. Se nós somos essa igreja então de Laodiceia, Jesus está lá do lado de fora, você é a igreja, está do lado de fora, ok? Essa é a ideia, você é a igreja, está do lado de fora. O que você está adorando então? Esquece de Laodiceia, pense você, o que você está adorando aqui? Sério, você veio aqui por quê e para quem? Por quê e para quem, cara? Sabe qual que era a resposta para Laodiceia? Sabe quem eles estavam adorando lá? Sabe o que e quem? Eles mesmos. Porque eles falavam assim, eu não preciso de nada. Então, eu preciso de mim mesmo. Eu sou o centro, eu sou o mais. Jesus está assim, ei, igreja, eu sou. E é a mesma coisa para nós. É a mesma coisa sobre nós, igreja. Igreja é uma palavra de alerta. É a mesma coisa para nós. Porque nós chegamos da mesma forma. Eu quero, porque olha para mim, eu quero, Jesus. Você já fez a pergunta assim: Jesus, o que o Senhor quer? Me permita participar do que o Senhor está fazendo na minha geração. O que o Senhor quer? Como que o Senhor quer me usar? Você já fez a pergunta para Jesus? Jesus, como que o Senhor quer me usar na minha geração atual, nesse tempo, com os jovens, com os idosos, com a igreja local, com o dom que o Senhor deu para mim de cantar, de pregar, de evangelizar, de alimentar? Senhor, você já fez a pergunta? Você vê como que inverte? Quando a gente fala assim: Senhor, me permita participar do que o Senhor está fazendo na minha geração agora, nesse tempo, não tem outra era, é nesse momento que eu estou inserido. O que eu posso fazer, Jesus? Me deixa participar. Agora nós entramos como uma igreja de Laodiceia. Eu quero,
Eu quero e eu quero. Eu. Sabe qual que é a cegueira espiritual? O resultado da cegueira espiritual? Escreva essa frase: resultado da cegueira espiritual é eu adorando a mim mesmo, e Deus é só um meio para eu alcançar o que eu quero. Forte, né? Cara, mas nós precisamos ouvir, sabe, palavras que nos fazem refletir, porque no altar da vida, talvez Jesus está lá do lado de fora, nós somos a igreja, Jesus talvez está do lado de fora assim, ó. E o que tem que nos preocupar é a fala de Jesus. Sabe qual que é a fala de Jesus? Nos últimos momentos, Mateus 7, 22 e 23. Cara, eu não quero escutar isso aqui, Jesus. Eu não quero escutar isso aqui. Sabe qual que é a fala de Jesus? Mateus 7, 22. Cara, eu não quero escutar isso aqui de Jesus. Eu não quero, cara. Mateus 7, 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Cara, eu não quero escutar isso aqui de Jesus no verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. São aqueles que fizeram para o Senhor, mas não de todo o coração. Lembra lá de 2 Crônicas que nós lemos? E o que fazer, pastor? E o que fazer? Pergunta: e o que fazer? E o que fazer, pastor? Qual é o caminho para adorar a Ele com toda a intensidade? O que fazer, irmãos? Para eu quebrar o espelho meu, que eu estou sempre assim, espelho meu, me diga se eu sou o mais belo. O que eu faço, pastor? Para que eu volte a chorar diante de Jesus, diante de uma adoração, diante de uma leitura de um texto, diante de estar diante de alguém, uma profecia foi lançada, diante de você estar num secreto com Jesus, e depois Ele vem e fala com você. O que fazer para eu voltar a isso? Para que a presença dEle seja mais importante que tudo na minha vida, tudo, que futebol, tudo, que Ele seja tudo, mais que o relógio do culto, mais que tudo, cara. O que fazer, pastor? O que fazer, igreja? Repita comigo: reconheça e se arrependa. Esse é o terceiro tópico e o último que nós vamos caminhar para o final. Reconheça e se arrependa. Apocalipse 3, o verso 17, a parte B diz: não reconhecem, ou seja, vocês não estão reconhecendo. Palavra para nós, igreja atual dessa geração: reconheça. Nós precisamos desse tempo para nós, assim, ó, de aperto de chaves, sabe, a chave de fenda dos céus a vir em nós, assim, ó. Cara, reconheça que esse caminho que você está andando não é bom. Pastor, não, mas eu não quero ouvir isso. Pois é, e por isso que nós somos uma geração de Laodiceia, que nós não estamos acostumados, não queremos ouvir isso, e a hora que ouve, ai, dói, eu não quero. Mas é Deus apertando os parafusos espirituais da nossa vida e falando: cara, reconheça. Homem, para de trair a sua esposa, reconheça, sai desse caminho que você está vivendo, velho. É Deus chegando assim para você, jovem: cara, tem um caminho certo, aperta esse parafuso dele, reconheça, cara. Você precisa reconhecer, cara. Olha o que ele fala, o verso 17, a parte B: não reconhece, porém, que é miserável. Talvez a sua versão é infeliz, digno de compaixão, pobre, grifo pobre, aqui nós vamos voltar no pobre, cego, que está nu. Você precisa reconhecer, cara, que esse caminho não está certo. E o verso 19 diz, né: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Reconheça e arrependa. Você precisa reconhecer o estado e o caminho, a vida que você está vivendo. E esse papel, cara, a palavra vem e fala, o Senhor vem e fala, o pastor vem, um amigo seu filho, amigo seu, fala para você que esse caminho. O alerta da Bíblia, cara, é muito sério. Verso 17, né? Você é infeliz, cara, você é um miserável. Isso que o texto está querendo dizer para nós. Credo, pastor, você está me ofendendo assim. Estou te ofendendo? De verdade? Reflita comigo, faz uma reflexão comigo. Se tirar Jesus da sua vida, você é uma maravilha? Se tirar Jesus da sua vida, cara, se tirar Jesus da minha, tira Jesus de mim, tira. Se tirar Jesus, cara, sou um miserável, infeliz, cego, pobre,
nu. Tira Jesus. Agora, pasmem, mais uma pulga para você. Se tirar Jesus, cara, e não mudar nada, sinal que nunca teve. Nós temos que refletir a respeito disso. Tira Jesus, cara, é a pior pessoa do mundo. Coloca Jesus, cara, tudo se faz novo. Cara, você precisa entender isso. Você está de pé hoje, respirando, vivendo, porque as misericórdias se renovaram neste dia, cara. Lamentações fala a respeito disso. Então reconheça, cara, Jesus é verdade. Esse caminho que eu estou, tudo é pela graça do Senhor. Reconheça, sabe, esse caminho que nós estamos. Quando Jesus fala aqui sobre pobreza, sabe, verso 17, fica comigo, ó. Você é pobre, segue nu. Ele não está falando de pobreza de dinheiro. Ele não está querendo falar sobre isso. Não é pobreza de valor, mas é no sentido espiritual. Porque olha, vem comigo em Mateus 5,3, ó. Mateus 5,3 diz assim, projeta aí para a gente ganhar um tempo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É a mesma palavra ali, é a palavra pitokos no grego. Então ele está falando assim, os pobrezinhos que passam fome. Não é essa ideia aqui, é uma ideia espiritual. É outra palavra. Sabe qual que é o sentido real dessa palavra pitokos aqui, ó? Pobre, bem-aventurados os pobres, que ele está querendo trazer. É como um mendigo, um morador de rua, sabe, roupa rasgada, cheirando mal, não tem onde pôr a cabeça, não tem o que comer, mas ele chega diante de alguém com a cabeça baixa. Essa é a ideia, tá? Dos pobres aqui, ele está querendo trazer o pitokos. Chega diante de alguém assim, ó, com a cabeça baixa e com as mãos estendidas. É essa que ele está querendo dizer, bem-aventurados vocês pobres. Esse é o sentido que ele está querendo trazer. E é isso que ele está querendo trazer para nós. Esse é o sentido, cara. Nós temos que ser como esse. Chegamos num ambiente como esse, num pequeno grupo, para servir. Nós vamos visitar os asilos daqui a alguns dias, vocês vão saber. Nós vamos estar fazendo trabalho evangelístico. É chegar diante do Senhor, Senhor, mesmo eu não tenho mais espelho meu, não, eu sou um pitocos aqui, ó. Pobre, miserável, vem, Senhor, sobre mim. E você estende as mãos para Ele. Então o reino é desses, cara, sabe, que reconhece, estão com as mãos estendidas. Irmãos, isso é muito sério, porque segundo a Bíblia, se tirar Jesus, sabe o que acontece? Nós estávamos mortos. Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossas transgressões, delitos e pecados. Tira Jesus, nós estamos mortos. E isso não é no sentido de estar no caixão, não, é outro sentido. É no sentido de vida, de existência, sabe? Você tem a noção que é viver sem Jesus, cara? Igreja, isso tem que ser uma palavra para nós, do nosso tempo. O que é viver sem Jesus? Você reconhece isso? Você não participa de um culto, porque aqui é um lugar de entretenimento. Quando você reconhece isso, eu sou um pitocos diante de Deus. Quando você reconhece isso, você não vem a um culto, você não serve, porque aqui é um lugar de entretenimento, ou porque aqui tem uma escolinha para o seu filho ficar, ou porque aqui tem um louvor muito bom, com um ótimo som, ou porque nós temos eventos e eventos gospels que agrada você. Não, você está diante do Rei dos Reis, porque você reconhece que é um pitocos, pobre, cego e nu. É isso que te move a estar diante dele. E é tão legal isso, a gente pensar sobre isso, porque lá em Mateus capítulo 18, fala da parábola do servo impetuoso. Lembra, eu já falei para isso. É o cara que chega diante do rei ali, e ele tinha uma dívida impagável. Sabe qual que era a dívida dele? 60 milhões de dias de trabalho. E ele chega diante do seu senhor com essa dívida. Me perdoa. Sabe o que o senhor dele faz? Eu te perdoo. Gente, o que eu quero trazer para você agora nesse final é esperança. Esperança. Se você chegou, ouviu essa mensagem até agora, puxa pastor, apertou em parafuso espiritual, eu quero trazer uma palavra de esperança agora, finalizar com você. Porque esse homem, esse servo, em Mateus 18, grava, anota para você ler depois. Ele chega diante do seu senhor, lá tem a dívida dele, é 60 milhões de dias para se pagar, é uma dívida impagável. Impagável. Sabe o que nós aprendemos com essa história de Mateus 18? Quando nós comparecemos diante de Jesus, cara, nossa dívida é uma dívida impagável. O que nós acumulamos na nossa vida é uma dívida impagável, cara. Paz, minha igreja. Sem Jesus, a mulher mais piedosa desse ambiente ou dessa cidade, mais piedosa, mas sem Jesus, mais piedosa,
é tão devedora quanto a mulher mais sem vergonha dessa cidade. Sem Jesus, tá? Sem Jesus. Sem Jesus, o homem mais bondoso. Tó comidinha, tó não sei o que, mais bondoso, mas sem Jesus. O homem mais pilantra dessa cidade, sem Jesus, tem uma dívida impagável. Uma dívida impagável, você tem noção disso, cara? Um dia nós estaremos diante do justo juiz. Sabe como essa dívida pode ser quitada para nós, igreja? Sabe como? Somente com Jesus, o sangue do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Jesus eu sou o maior devedor. Com Jesus eu sou a pessoa mais grata da terra. Mais grata da terra. A dívida é tão grande, gente, que não era possível mais pegar uma ovelha, entende? Como era no Antigo Testamento, pega a ovelha, mata ela, tal. Não fazia mais isso, como no Antigo Testamento. Ou a pessoa mais boa dessa terra, ou o melhor anjo, ou as pedras mais preciosas. Não, nada quita essa dívida. Deus pegou o seu filho amado, querido, primogênito, aquilo que é mais precioso, e entregou. Você consegue compreender isso, igreja? Será que eu estou conseguindo transmitir isso para você? Essa noção do que Ele fez? Consegue entender isso? A proposta é: para de espelho meu. Chega de barganhar com o Senhor. Vamos parar de ter uma vida morna. A vida morna não faz sentido. Quando percebemos que a mornidão está chegando, reconheça. Puxa, cara, não está legal isso aqui não. Eu reconheço, Jesus. Opa, cara, que maravilhoso fazer isso. Reconheça. Volte ao pó. Volte ao mesmo lugar que você veio, como um mendigo de mãos abertas, pitocos levantados. Sabe o que mais me intriga nessa história, sabe? Os pobres, cegos e nus de Laodiceia, ou da igreja atual, da IBC, do século 21, das igrejas espalhadas pelo mundo. Sabe qual que é a fala que Jesus fala para nós? Arrependa-se, é a segunda parte ali. Verso 19 diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, o arrependimento abre portas, cara. É Jesus dizendo: deixa eu entrar aí, cara, deixa eu entrar, você reconheceu, arrependeu-se, escute a voz, é Jesus falando. Irmãos, Jesus pode transformar a sua vida, meu irmão, amém? Jesus pode transformar a sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê? A palavra de esperança para nós. Sabe por quê? Porque Ele repreende e disciplina quem Ele ama. Ele repreende e disciplina quem Ele ama. Verso 19 nos fala isso. Verso 19 nos fala isso. Se essa palavra está falando com você como uma disciplina e uma repreensão do Senhor, louve ao Senhor. Sabe por quê? Ele te ama. Que poderoso isso, cara. Graças a Deus, Pai, que o Senhor fez isso. Que o Senhor não está indiferente a mim. Já pensou se Deus estivesse diferente? Não quero mais esse filho não. Pimba, meteu o pé em você, você vai parar lá no quinto dos infernos. Já pensou nisso? Já pensou nisso, cara? Mas Ele repreende e disciplina quem Ele ama. E esse texto, nós estamos caminhando para o final, tá? No verso 20 tem uma chave poderosa. Ele entrará e ceará com ele e ele comigo. Olha que legal essa chave. Ele diz que primeiro ceará conosco. Isso é o princípio para nós colocarmos na mesa. Tudo que você tem, cara, tudo que você tem, coloca na mesa. Essa semana eu fui almoçar. Fui jantar com o William e com a Janete, com sua mamãe, na sua casa. Eu cheguei lá, cara, olha que princípio poderoso isso aqui, ó. Ele entrarei e cearei com ele. Eu cheguei na casa deles e eles me ofereceram. A mesa estava posta. Eu comi daquilo que eles me ofereceram e colocaram para mim.
maravilhoso, estava tudo incrível. Eu estou querendo fazer uma ligação com você. É tempo de você sentar com Jesus e colocar na mesa. Jesus, eu coloco na mesa. Sabe o que ele está falando disso? O texto está falando, ó, entrarei e cearei com ele, vírgula, e ele comigo. Pastor, mas ele está pedindo para eu colocar na mesa. Sabe o que eu tenho, pastor? Eu só tenho amargura, eu só tenho mentiras, eu só tenho inverdades, dores, angústias, incerteza, ansiedades, depressão. É isso que eu tenho, pastor. Pois é, isso que ele está falando. Senta, coloca na mesa, cara. Faz isso com Jesus. Rasga o coração, Deus. Seja um pitocos. Deus, eu não sei. Está aqui, ó, a minha incerteza, está aqui a minha ansiedade, está aqui a minha mentira, está aqui a minha vergonha. Jesus, seja um pitocos. Eu preciso, o que eu tenho é só Ti. Eu não tenho mais um espelho meu. O que eu tenho é o Senhor. É o Senhor que eu tenho. É o Senhor que eu tenho. Sabe qual que é a parte B desse versículo que eu estou lendo? Ele entra, ceia, e você ceia com Ele. Ele pega tudo isso e transforma, cara. Transforma em vida. Transforma, cara. E aí você começa a cear com Ele. Sabe, igreja, não é você que está batendo na porta e gritando, mas é Ele que veio a esta terra e está assim, ó. E aí, vai abrir ou não? Vai abrir a porta ou não? E Ele bate. Se Ele está batendo, sinal que Ele está do lado de fora, e você sabe quando isso está acontecendo com você. É Ele que bate a porta do nosso coração. É Ele que bate a porta do nosso coração. Eu queria que você ficasse de pé e nós lêssemos um texto para finalizar. Salmo 116. Nós vamos finalizar com esse texto. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. E eu espero que o Senhor tenha tratado com você. Eu espero. Porque quando eu refleti nessa pregação, eu escrevi ela, foi exatamente com isso. Senhor, é porque eu te amo. É porque eu te amo. A repreensão e a disciplina vem para quem eu amo. Salmo 116, nós vamos ler ele. Acho que nós vamos ler ele inteirinho. Eu queria que você refletisse ao longo da semana nesse salmo. Eu queria que você fizesse um devocional nesse salmo. Leia alguns versos por dia. Reflita nele. Pense nessa pregação. O texto diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida, de todo o coração. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Aleluia, cara. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito: estou muito aflito. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo de todo o coração? Deus, eu não sei como retribuir. O que eu posso fazer? Que o Senhor me tirou do lago da morte. Verso 13: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Escute você: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Aleluia. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, cara. Se esqueça do que Ele fez. Pare de viver uma vida morna.
quebre o espelho meu. Como? Reconheça, se arrependa. Nós podemos estar no período de Laodiceia, mas nós não podemos estar no estado de Laodiceia. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Como é bom receber palavras dos céus que nos orientam a viver diferente, porque a esperança, a promessa nós já temos, Pai. Nós sabemos o que está no fim desse livro, a Nova Jerusalém. Nós sabemos que serão ruas de ouro e nós pisaremos nela. Nós sabemos nas maravilhas que o Senhor fez, ó Pai, faz. Nós sabemos das promessas de um pai para com o filho. Isso tudo nós cremos e tenho fé, Pai. Mas como é maravilhoso ouvir uma mensagem dos céus que nos oriente, uma palavra que vem com as chaves de fenda espiritual e vão nos apertando, vão nos alinhando diante dos caminhos e da vida que nós estamos percorrendo. Obrigado, Jesus, obrigado, porque quando o Senhor repreende e disciplina, é porque o Senhor ama. O Senhor não está indiferente a nós, a essa igreja, aos casamentos, homens, mulheres, crianças, jovens, quem está aqui que ouviu essa palavra, e cada um que está aqui que sabe que a palavra foi para ti. O Senhor tratou o coração de cada um. Jesus, nos ajude a praticar essa palavra, Deus. Eu não consigo só, eu não tenho forças, Pai. Eu não tenho forças para lutar sozinho diante dessas situações que eu estou vivendo. Ajuda-me, papai. Levante amigos, parentes, pessoas, a igreja, irmãos. Saiba de algo, irmão. Obedeça, creia. Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é um Pai que recompensa. Ele não está indiferente a você. Se você ouviu essa palavra hoje, essa palavra falou ao seu coração, você não está indiferente. Você precisava ouvir essa mensagem, você sabe. Tem as atitudes que o Senhor tem tratado com você. Tem áreas da sua vida que precisam ser destravadas, e o Senhor está tratando com você. É um Pai que ama, que cuida. Irmãos, não esteja indiferente ao Senhor, porque Ele não está a você. Ele não está indiferente à sua dor, à sua luta, à sua particularidade. Não está. Não está. Ele está cuidando de cada detalhe, de cada detalhe, de cada detalhe. Hoje eu estava orando ali, o Senhor tratou em cada detalhe, em cada detalhe. Jesus, nós precisamos de Ti. O Senhor é tudo para nós. Quebra os seus espelhos. Cada um tem se olhado aqui. Caia por terra agora, Pai. De uma forma espiritual, vai quebrando todos esses espelhos. Cada um tem olhado para si mesmo e adorado a si mesmo. Que o Senhor seja o centro nessa igreja, que o Senhor seja o centro nos casamentos, nas casas, nos ministérios, nos trabalhos de cada um, na vida de cada um que aqui está, Senhor. Levante esses homens e mulheres, jovens que aqui estão, ó Pai, para serem exemplo e testemunhar de onde nós estávamos e para onde nós vamos, ó Deus. Faz essa mudança em nossas vidas, Jesus. Faz essa mudança. Eu creio, papai, que o Senhor é poderoso, vai fazer e pode muito mais do que pensamos, no nome de Jesus.